Fala, maninhas do meu coração. Hoje, no De Frente com Política, eu tô aqui. Rapaz, não é campo de futebol não, mas é o Pod Vem Com Nós, direto do portal Furacão de Notícia, fazendo a diferença. Sabe quem é, maninho? Corre aqui agora, bora. É o Luiz Mitoso, conhecido não, é o vereador Mitoso, rapaz, o craque da bola. Seja bem-vindo, vereador Mitoso. Poxa, eu que agradeço estar aqui sendo convidado aqui no Furacão de Notícias, no podcast Vem Com Nós. Você, Tatá, né, como mais conhecida, né? Eu, recebendo o convite de você, de plano, aceitei para nós aqui estarmos falando um pouco de tudo, né? Um bate-bola, como você já me apresentou como o cara do futebol, né? É o craque da bola, mas craque da bola. Da política. E a gente vai bater um bate-bola legal aqui e espero corresponder aí todas as expectativas e perguntas que serão feitas aí durante o nosso programa. Com certeza. Aqui os maninhos e as maninhas estão curiosos para saber quem é esse vereador Mitoso, porque quem já conhece já sabe, né? Mas não conhece, assim, o coração, né? O íntegro do Mitoso, né? Primeiramente, como é seu nome? Nome completo, né? Nome completo, Luiz Augusto Mitoso Júnior. Olha, então no Júnior quer dizer que tinha um pai dela. Tem um pai, né? Tem um paizão ainda vivo. Tem um paizão aí que é o Mitosão. 89 anos, olha é o aí, Mitosão. saúde. E o meu filho, que é o neto. Então tem o Mitoso pai, o Júnior sou eu e o neto, que é meu filho. Uma geração, é? Uma geração. Isso mesmo. E o seu apelido? Lógico. Lá de trás, eu tinha um apelido que aí o Mitoso ele acabou pegando depois que eu entrei no colégio militar, que aí uso muito o sobrenome. Mas até então era Luiz Augusto, era Guguto ou Guto. Inclusive, na época que namorava com a minha atual esposa, era Guto, né? Todo mundo me conhecia, que eu fui aluno da Escola Técnica Federal, então ali era Guto. Então a minha infância, com meus primos, era Guguto, e com mais, assim, digamos, afastado era Guto. Então, eram os dois apelidos que eu tinha. Olha, e depois que veio o Mitoso, né? Depois que veio o Mitoso, por conta do Colégio Militar, que sempre tem o nome de guerra, né? E pegam mais o sobrenome, né? Como no Exército, na Marinha Aeronáutica, né? Das Forças Armadas, eles usam sobrenome, né? E aí foi quando pegou o Mitoso. Aí o Mitoso... Ficou. Você é amazonense? Amazonense, nascido em Manaus. Manaus, capital. Manauara. Vai, Manauara! É com ele mesmo, né? E aí, nasci dia 3 de julho de 1961. E aí, a conta vocês fazem, hein? Quantos anos eu vou fazer? De julho? Então, o senhor é de signo de câncer? Ué? Câncer, né? Câncer. Olha aí. Tá vendo aí, maninhos e maninhas? Hoje você tá conhecendo mais sobre o Mitoso. E o time do coração? Lógico que não pode ser outro senão o Manaus, né? Manaus Futebol Clube é uma cria nossa, minha e de um amigo, Giovanni, que junto com nossos filhos criamos o Manaus vai fazer 13 anos agora, dia 5 de maio. Então é um clube, né? Muito novo, mas com uma história muito boa, recente. Certo. E uma história que modificou aí o futebol amazonense, que estava realmente há 13 anos dormitando, o futebol estava numa prateleira abaixo, sem nenhuma expectativa de um retorno aí, e aí o Manaus veio. Quando o Manaus veio, deu uma chacoalhada aí e trouxe, inclusive, clubes novos, outros clubes novos, como Amazonas, Manauara, JC, Itacoatiara, enfim. E resgatou também aí veio aí o São Raimundo, o Princesa, o Nacional, todos eles despertaram, né? Então, foi um bom, acho que o bom do Manaus, dessa vida e dessa vinda do Manaus para o futebol, é que resgatou aí, reacendeu, né, a esperança por melhores dias no futebol amazonense. Olha aí. Diga pra gente, qual é o seu hobby favorito? Olha, é o futebol. O futebol, ele tá realmente na veia, porque o futebol, ele acaba
O esporte na minha vida foi uma constante, porque na época que nos jogos estudantis, na nossa época, e quando eu falo nossa época dos que nasceram na década de 60 ali, nós participávamos de todas as modalidades de jogos estudantis, mas o futebol sempre foi o meu mais queridinho, digamos assim. E aí, meu pai também, que vivo ainda está, como falei, foi fundador da ACLE, que é a Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Amazonas. Foi também dos fundadores da Federação Amazonense de Futebol. Então, eu joguei bola desde do dente de leite até chegando nas categorias maiores, indo até no profissional, na reserva de alguns jogos do profissional. Não me profissionalizei porque aí fui estudar. Também nunca fui um craque, não. Eu jogava, era um jogador mediano. Então, aqui eu não vou me criar, eu vou para outra área, eu vou estudar. Mas ainda joga até hoje? Joga minha bolinha. Né? Então, eu creio que o futebol, então, é o meu esporte, assim, favorito aí, o futebol. Futebol. Participou muito de competições quando na adolescência? Muito. Quais eram? Futebol. Futebol, futsal, vários campeonatos de futsal, futebol amador, como o Peladão, que é um peladão. O futebol tá na veia, né? Tá na veia. Então, assim, aí não tinha como. Aí fui, além de jogar, aí fui diretor de futebol, comecei com diretor de base, cheguei a vice-presidente jurídico, isso no Nacional, fui vice-presidente do Nacional, cheguei à presidência do Nacional Futebol Clube, e ali fiz uma história legal, e aí saímos de lá, o meu grupo, e fundamos o Manaus. Então, aí, mais ou menos, historiando um pouco aí do futebol, da minha vida no esporte, o futebol está desde realmente... começa com meu pai, né, me incentivando, participando, né, também como cronista e locutor do esportivo, e participou da Federação Amazonense de Futebol, um dos fundadores. E ali, então, jogando bola, participando de diretoria e agora dono do time, o Manaus tem que ser o meu time de coração. Com certeza, né? De alma também, né? De totalmente. Tudo, tem muito a ver, né? Porque é uma cria, né? É a sua criação, né? A criação, é como se fosse você realmente montar do zero alguma coisa, seja qual for o projeto, na área esportiva ou no outro ramo, outra profissão, ou qualquer outra coisa, quando você cria, você imagina aquilo de uma certa forma, vê o desenvolver, né? Vê o crescer, vê toda uma formatação, né? Você imagina você começar do zero, não tem nada, não existe nada, existe só o nome, Manaus Futebol Clube, um CNPJ, e aí vai crescendo. Hoje, nessa última década, é o time que mais campeonato tem profissionais. 6 títulos estaduais, né? É o maior público da Arena da Amazônia, batendo recorde. Não tem seleção brasileira, não tem campeonato. Teve aqui jogos Vasco e Flamengo na Arena, não bateu o recorde de público do jogo do acesso do Manaus Futebol Clube. É doido, maninho? Maninho. Preste atenção, maninho. Olha só, o povo queria saber aqui, qual a sua comida favorita? Dizer assim, aquela chega assim, maninho, não faça essa ali porque essa eu gosto. Essa eu vou lamber até as colheres do Dinho, porque não vai faltar nada. Qual é? Olha, eu fui criado, meu avô cearense tinha uma venda no Mercado Grande, uma portinha, um comércio pequeno, mas era muito conhecido, meu avô, Vicente Lavor. E lá a gente tinha, na casa do meu avô, onde eu morava, na 7 de dezembro, ali hoje Cândido Mariano, ali perto da Escola Técnica, ali perto da Visconde de Porto Alegre, 7 de setembro, 7 de dezembro, a Ilha do Caxangá, ali, quem é da nossa época sabe o que eu estou falando. Então, meu avô tinha um quintal maravilhoso, onde, naquela época, eu estou falando daquela época, não certo. Hoje, né? Hoje é proibido tartaruga. Então, meu avô, naquela época, nós tínhamos um tanque de tartaruga. E todo domingo a gente comia
a família se reunia toda tartarugada. Era tartarugada, galinha cabidela, era galinha mata ali na hora, ovo de tartaruga. Não, ovo de galinha fresquinho, ovo que a gema parecia um ouro, parecia de tão amarelo que era. Hoje, comida típica amazonense mesmo, né? Então, assim, era comida muito, muito típica, né? Lógico, mas eu sou muito raiz, sabe? As nossas comidas, nós somos ricos em comidas, né? Eu digo, a comida do norte, né? Tanto do amazonense como do paraense, do nortista aqui, as nossas comidas são deliciosas, né? Um pato no tucupi, né? Não tem como deixar de... Um tambaqui na brasa, tambaqui de Rio, né? Vamos lá, Rio, vamos de lá. Rio, né? É verdade. Vamos respeitar, tudo bem. Hoje se tem aí fazendas de criação de tambaqui e outros peixes. Mas não é o mesmo gosto, não é o né? mesmo gosto. Não é o mesmo gosto. Então, vocês já sabem, viu, maninhos e maninhas? For convidar o mitoso, prepare o tambaqui, né? Aquela comida típica amazonense, viu? Pelo amor do amor. E a comida que você não gosta mesmo, não vai. Olha, tem um tempero que para mim é complicado. A minha esposa disse que eu fui criado com a avó. Não, é que eu realmente... A minha mãe acabou... É o seguinte, quando você começa desde cedo colocar para a criança ali o alimento e não deixar que a criança... disso eu não gosto. Disso, tem que, de certa forma, até dar uma empurrada mesmo, porque senão a gente acaba não gostando. Eu sou meio complicado para comer comida com cebola e muito alho. Muito alho, então, principalmente, é complicado para mim. Então, é o condimento. Que eu não gosto mesmo, se fazer uma coisa assim, fígado. Fígado eu não gosto. Então já sabem, né? Já sabem, já estão ligados. Conta pra gente qual era o cantor da época assim que você ouvia mais, que ele cantou assim que até hoje você não esqueceu, que era o seu favorito. Ou banda também, né? Não, assim, na nossa época a gente fazia muita faculdade, a gente fazia roda de não é de samba, né? Não era de samba, era roda de MPB, né? Violão. Um cara no violão só e cantando ali. Então, o que me marcou muito na nossa época é Vinícius de Moraes. Olha, tá vendo? É chique. Toquinho e Vinícius, né? Então, são músicas clássicas do MPB que marcaram a minha época. Tinha alguma brincadeira na infância, assim, que você nunca esqueceu? Brincadeira de rua, né? A gente, negócio de barra-bandeira, né? Era a brincadeira que a gente tinha, né? É tempo bom, né? Muito fácil, né? Todo mundo tinha uma bola, né? E era muito... Um pedacinho do mato, e né? pegava muita gente, né? Então, envolvia... Não tinha tantos campos de futebol para jogar futebol toda hora, mas na rua, no asfalto, no pé quente... Dava para brincar, né? Brincava ali com tudo, né? Você tinha um crush na escola? Você tinha o quê? Um crush na escola? Uma paquera na escola? Olha, várias, né? Eu fui muito namorador. Aí a Vânia vai ficar chateada, eu vou falar. Mas ela sabe, eu realmente era um cara muito ativo, assim, com relação à mulherada na minha época de juventude. Comecei muito cedo, assim, foi muito saído, sabe? Precoce, muito... gostava muito é muito rueiro mesmo, entendeu? Mas, assim... É uma época onde também não tinha muita maldade, era um negócio era coisa de... O cara dava um selinho e... Pronto, namorei aquela garota. E o cara ficava todo... Né, era felicidade total. Era uma coisa louca, né? Pô, hoje não, hoje é meio que diferente, muito diferente da nossa época. E, assim... Mas eu, quando... eu namorei a Vânia, comecei a namorar a Vânia, minha atual esposa, com 15 anos. Minha nossa, é um namoro. Então foram tenho namoro de. Estou com namoro de 7 anos e. Vocês estão quase. E de casado, 42. Olha aí, 42 anos, isso mesmo. Então. Parabéns, viu? Então já vai para 50 anos de. Que venha mais bordas, né? Cada vez mais ao casal, que é muito bonito. E também sublime a gente complementar, né? Assim, um casamento de tantos anos. Só do senador Eduardo Braga, né, com a dona Sandra, né? Que já estão aí também. Já fizeram 50 anos, parece. Não, 40 e poucos 40 e pouco também, né? Também. Eles também são desde os 15 anos. Ela tinha 15 anos.
A Vânia parece-me que estudou com a doutora Sandra Braga, com o IBEU. Acho que elas fizeram IBEU. Se não fez junto, pelo menos na mesma época, a Vânia conhece a Sandra de lá do IBEU. Você tinha algum filme que você assistia várias vezes na sua adolescência? Não, assim, eu não fui muito... de filme? O que acontece? Onde eu morava tinha o Cine Éden, que era o Cine Veneza, Cine Éden, Veneza, depois passou a ser Veneza. E a gente ia muito... que eu digo, fui precoce nesse aspecto, fui porque a gente ia para bagunçar, para puxar cabelo de menina, para dar beijo não, da época do Piper, é um bombom, eu não sei nem se tem esse bombom ainda. E a gente pegava assim, entregava, oferecia o Piper. Ei, tu quer um bombom Piper? Aí se ela aceitasse é porque eu poderia sentar ao lado dela e assistir o filme todinho do lado dela. E aí era interessante, e era o máximo, era entendeu? A sensação do momento, né? Pronto, era chique. E assim, e a gente ia mais para bagunçar mesmo e tal. Filme mesmo, depois é mais os que a gente assiste hoje em plataformas, Netflix e tudo mais. Qual era o maior ídolo dos anos 80? Maior? Ídolo dos anos 80. Não tem como não ter. Na hora da música, né? Não tem como não ser Roberto Carlos, né? Ídolo de todos. O rei da música popular brasileira, né? É um ícone internacional, uma referência musical. E como astro, não tenho. Sinceramente, nunca... fiquei mais na música, sabe? Fiquei mais assim, ligado à música. Gostava mais de ouvir a música mesmo e curtir mais e me identificar mais. Tinha um melhor amigo na infância? Eu tinha muitos amigos. Mas como era rueiro... Tinha aquele casca de bala? Não, impressionante. Também outra coisa que eu tive um amigo mais depois lá para meus 17 para 20 anos, assim, que eu tive um amigo mais próximo que a gente saía mais e tal. Mas mais aqui para baixo, aqui na infância mesmo, de tal, de rua. Eu morei 11 anos na 7 de dezembro, nessa rua. De lá tinha um time, nós fizemos um time, o Banic, e lá nós temos uma amizade até hoje com todo, mas não tem um só, são vários amigos. Né? Porque imagina, você jogar futebol, tem pelo menos uns 30, só no time, naquele time, que joga 11 mais 11, tem 22. Reserva, né? Então, assim, a gente tinha um campinho de futebol que a gente jogava todo quase final de tarde. Então, tem uma galera que até hoje a gente se reúne todo final de ano, lá na 7 de dezembro. Então, eu tenho né? N amigos dessa época. Imagina, então eu estou falando, eu me criei lá, saí de lá com 12 anos, 12, 13 anos, foi 12, 13 anos, então eu tenho toda essa referência dessa amizade de lá, porque ao sair de lá, minha avó morava lá, eu ia para lá ainda, eu continuei por mais 10 anos ainda vivendo e convivendo com essa turma, que convivo até hoje. Então é uma referência muito, muito forte na minha juventude, de amizade, é essa rua que marcou muito, a rua, a 7 de dezembro, as amizades que eu tenho lá na 7 de dezembro, e lá realmente um referencial muito, muito bom da minha vida, os amigos que estão ainda até hoje lá. Que maravilha, isso é raro, viu? Um sonho de criança. Eu sempre vou dizer, acho que eu tive uma capacidade, isso não é mérito meu, acho que é mérito de meus pais, lógico, me educaram com muita, dentro daquilo que eu sabia o que podia ter, do que eu podia conquistar, e tivemos uma infância, não foi de grandes coisas, né? Muita humildade. Meu pai, funcionário, começou funcionário, foi jornalista, depois da imprensa oficial do Estado, foi funcionário da Assembleia Legislativa e depois da Caixa Econômica Federal. Então,
meu pai foi galgando os espaços e melhorando de vida. Então, no início da nossa vida, foi com muita dificuldade. Minha mãe é professora, minha mãezinha já não está entre nós, professora. Então, assim, eu não tive grandes sonhos porque eu fui construindo meus sonhos, né? E também meus pais foram também dosando, e a gente foi muito bem educado, nossos irmãos, minhas irmãs e meu irmão, assim, no sentido de que saber o limite aonde a gente pode ter e o que a gente pode conquistar. Olha, o maior medo na sua infância? Medo? Eu digo sempre que medo, a gente tem que ter um medo de tudo. De tudo, assim, eu digo, você tem que ter essa sensação de medo, porque o medo te prepara para a vida, o medo te prepara para situações que são desconhecidas, adversas. Quem não tem medo pode enfrentar o desconhecido e pode se dar mal. Então, o medo faz parte do preparo do enfrentamento. Então, eu tenho medo quando eu trato com o desconhecido, com aquilo que eu não sei como vai ser. Então, eu tenho que ter medo, porque, ao ter medo, eu me preparo e vou confiante e vou preparado para a guerra, tipo assim. Na sua época, qual era a moda que tinha naquele momento, naquela fase? Qual era a moda que você seguia? A moda que a gente tem muito na minha lembrança é a pantalona, né? Pantalona? Pantalona. Olha aí, rapaz. Umas calças que a boca larga que chama, né? Pantalona, boca larga. Era do flashback, né? É, flashback. Olha aí, o homem. Qual era o seu maior desafio como criança? Eu acho que era... Tinha mais na adolescência? O desafio maior era se formar, ter uma boa formação para que eu pudesse ter uma vida, né, confortável, né? Nada extravagante, mas uma vida mais confortável, que eu pudesse até depois retribuir aos meus pais, né, as melhores condições. Mas, graças a Deus, nem foi preciso isso. Meu próprio pai conseguiu, como eu falei, aos poucos, né, se superar e demonstrando a sua qualidade também, cresceu também, e isso nos fortaleceu, e isso nos dá nos deu essa segurança também para nós. O que o senhor costumava fazer com os amigos no final de semana? Muito cinema. Era o cinema do Bombom, né? Lá do Cine Éden, lá do Veneza e tal. E o futebol. O futebol era a minha... O futebol, final de semana, era sábado, domingo, feriado, tudo mais. Pegando esse gancho, qual foi a maior travessura na sua adolescência? Travessura? Olha, eu acho... eu acho que era... com relação assim, a minha mãe sempre me cobrava, era de chegar todo melecado, sujo, todo mesmo, que eu ia para a rua, ia jogar bola, era na rua, era na lama, era na chuva, eu era rueiro, né? Então, assim, era travessuras assim, de menino, de coisa de moleque, entendeu? E que chegava fora do horário, a lambuzada, a sandália da mamãe funcionava. Eu digo até, vou abrir um parênteses, eu até acho que esse negócio de drone, quem inventou foi a mamãe. Porque eu nunca vi uma sandália voar e direcionada assim e me acertar. Da onde ela tivesse, a sandália dela me acertava. Eu acho que ela já tinha inventado o drone já naquela época, sabe? Porque sandáliazinha danada para me acertar, tá entendendo? A mãe estava todo lambeado de sandália. Da onde eu tivesse, a sandália dela me acertava. Meu pai do céu. E o que é? Para quem o senhor não tirava o chapéu naquela época? Para quem eu não tirava o chapéu naquela época? Isso, naquela época. Poxa. Pode ser para pessoa ou por um ato, entendeu? Olha, sinceramente,
não tenho assim, eu até brinco com meus amigos que as pessoas que fazem maldade comigo, eu faço questão de esquecer. Então, se você amanhã me perguntar de uma situação que você fez lá um mês atrás, que me machucou, uma palavra, um gesto, uma situação, seja lá o que for, e se você vier daqui a um mês pedir desculpa de mim, pedir perdão, eu serei capaz de te perguntar: está pedindo perdão de quê? Está pedindo desculpa de quê mesmo? Eu não vou fazer gracejo, não vou fazer graça não com você, é porque eu já esqueci. Eu faço questão de esquecer. Então, se alguém eu não tirava o chapéu, eu continuo não tirando. Continuo não tirando. Né? Continuo não tirando. Né? Para todos aliás, para todos eu tiro o chapéu, né? No caso de tirar o chapéu é para não tirar o chapéu, você pega, não tirar. Para todos eu tiro. Agora, só uma pergunta aqui, só para a gente finalizar esse quadro aqui, que o povo quer saber muito, pessoal, sabe assim? Você teve algum relacionamento secreto na sua infância? Como foi essa experiência? Eu acho que todo mundo tem, né? Uma namorada. Eu tive uma namorada que era bem mais velha que eu. Eu acho que ela que namorou comigo. Não fui eu que namorei com ela. Então, assim, tipo assim, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Eu devo ter por aí, 10, 11 anos. Deixa eu ver como é que é. Como era precoce. Olha a Havaiana rodando. E ela tinha, eu acho que uns 15 anos. E ela me convidou para ir para o cinema com ela. E ela, como naquela época, ela me agarrou, ela me atacou. Enxerguidinha. Então, assim, foi uma coisa, mas foi um episódio. E só, mas eu acho que também nada muito pessoal, né? Agravante, não. É isso aí. Então, maninhos e maninhas, ficamos aqui na parte pessoal e já voltamos. Fala, maninhas do meu coração, podcast. Vem com nós. Hoje, no quadro de Frente com Política, eu tô aqui com o craque. Aqui não é campo de futebol, não. Mas hoje eu tô com o craque da seleção. É a seleção de Manaus. O cara que veio lá de Manaus. É a capital e o futebol também. Que cresceu indo pro cinema. Para assistir filme? Não! Era para conhecer as pessoas, conviver com as pessoas muito mais. E conhecer muito além. Com seus pais ali, ó. Direto. A sua mãe, então, nem se fala, é a Havaiana rodava. Olha lá, que diz aquele ditado, ele mesmo fala, que acha que é a mãe que inventou o drone. Então, hoje a gente vai conhecer hoje. Quem não conhece, venha pra cá, corre, manhã, deixa de ser lesa e besta, porque hoje nós estamos com o vereador de Manaus, o mais conhecido como vereador mitoso, o craque da seleção Manauara. Seja bem-vindo, vereador, e conta pra gente como é que nasceu o seu estar na política hoje, Manauara. Bem, Tata, eu acho que a veia política, ela começa já ali na faculdade de Direito. Comecei a fazer faculdade de Direito e ali na movimentação lá dentro da faculdade. A faculdade de Direito já te leva para um campo político, né? Sim. Não deixa de ser. Eu digo sempre que é uma faculdade que te dá muito... Mesmo que você não seja advogado no futuro, mas você te dá uma noção muito exata dos teus direitos, dos teus deveres. Humanos, e é o que, mais ou menos, são fundamentos basilares do cidadão e que norteia a nossa sociedade. Mas ali, eu creio que começou a fluir ali e a germinar um sentimento político. Porque a gente
tinha ali professores que militavam na política, na Faculdade de Direito, a famosa Jaqueira. Eu sou egresso da Jaqueira, que está lá, infelizmente, abandonada, no centro da cidade. E ali também, na Caixa Econômica Federal, quando eu entro para a Caixa, eu fui concursado da Caixa, em 82. Em 86... o caminho do seu pai, né? Isso, segui também a linha do pai. Já o papai, depois de aposentado, eu entro... E na Caixa Econômica, em 86, há um movimento, porque nós éramos considerados... não éramos chamados de bancários, nós éramos chamados de economiários, até hoje. Mas nós éramos também... A lei nos dava... nos tratava diferente, para pior. Por quê? Porque nós fazíamos o mesmo trabalho dos bancários, a mesma atividade, e nós trabalhávamos 8 horas, enquanto os bancários 6. E nós não tínhamos a possibilidade de nos sindicalizar. Não tínhamos sindicato. E aí nós tínhamos uma luta grande, era 6 horas já, e sindicalização. 6 horas já e sindicalização. Então, nós tivemos... Como eu era vice-presidente da Associação dos Economiários, e ali eu fui... E eu já tinha esse movimento dentro do grupo de economiários. Então, eu fui escolhido para representar o Amazonas, os servidores, os funcionários da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Um em cada estado brasileiro tinha um representante da comissão 6 horas já e sindicalização. E eu fui escolhido. Então, ali, eu ia para Brasília, eu ia visitar os gabinetes de deputados federais do estado do Amazonas. Aliás, porque, na época, a superintendência do Amazonas era responsável por Rondônia, Roraima e o Acre. Então, eu tinha que visitar todos os deputados ali daquela região norte, senadores, e para buscar apoio para a sindicalização já e às 6 horas. E ali foram várias reuniões, e aí você vai se envolvendo, você vai, né, incorporando ali o gosto pela política, pelo parlamento, pela atividade realmente política, de defender interesses de uma categoria, de defender interesses da população e tudo mais. Então, ali foi o grande porque você acaba sendo, a gente brinca até que a gente acaba sendo contaminado, né, tal. E ali foi a picada ali, onde a ferroada da política chegou e acabou se instalando. E aí também é uma atividade que ou você gosta ou você não gosta, porque as pessoas também fazem uma avaliação equivocada, achar que política tudo é legal, maravilhoso. E não é. É porque tem também os dissabores, tem os confrontos, né, as decepções, tanto na política e com o político, né? Então, assim, acho que cresceu aí quando estava na Caixa Econômica Federal. E aí foi quando eu saio da Caixa, participo da minha primeira eleição ainda funcionário da Caixa, em 96, isso. Pós-eleição, eu disse, a Caixa não é para mim, eu vou advogar, vou para a área política, Foi quando eu saí da primeira eleição, eu tive 561 votos. Concorrendo com um amigo meu que era presidente do Sindicato dos Bancários, que teve a mesma votação que eu, que representava uma categoria, né, toda. Imensa, né? E eu representava parte de uma categoria, né? Então, eu disse, acho que eu tenho potencial para vamos avançar, né? Nesse negócio. Então, ali foi o início de tudo, com a minha primeira candidatura. Aí depois eu saio da Caixa, no programa de demissão voluntária, vou advogar, e aí eu sigo
uma carreira aí de assessor, de chefe de gabinete de um parlamentar de muita saudosa memória, de grande lembrança minha, um grande entusiasta, inclusive, para eu caminhar nesse projeto político, que foi o deputado Miquéias Fernandes, de saudosa memória. Poxa. Vamos falar agora do seu mandato. Atuação na Câmara Municipal, né? Como o senhor avalia o seu mandato até aqui? O que já conseguiu entregar à população de concreto? Olha, eu vejo que quando a gente entra na política, somente no parlamento, eu falo no legislativo, que é a casa fazedora de leis, da fiscalização do executivo, você entra com uma ideia, né, e com uma vontade de fazer tudo acontecer e que você entrando ali, você vai resolver todos os problemas da cidade. Quando você encontra a real situação, você verifica que nem tudo é possível. As demandas de uma cidade como Manaus, a 7ª capital do país em população, uma capital que cresceu desordenadamente. Com o advento da Zona Franca, veio o bônus, mas veio o ônus. E eu vejo Manaus de difícil gestão. Não vai ser um prefeito que vai resolver o problema da cidade de Manaus. Vai demandar muito tempo, porque é preciso ainda muita coisa para a nossa cidade. E ainda tem o fato de as nossas demandas serem infinitas, e os recursos do município serem finitos. Poucos ainda com relação... Os recursos não são suficientes, resumindo, os recursos não são suficientes para resolver os problemas de uma cidade que cresceu desordenadamente com o advento da Zona Franca, né? Você imagina que, não por isso, mas eu estou falando que todos são bem-vindos à nossa cidade, mas nós tivemos, além do êxodo rural, dos nossos irmãos amazonenses do interior do estado, advindo em busca de emprego, de melhores oportunidades, vieram gente de todas as cidades, né? Todas as cidades brasileiras. Nossos irmãos paraenses são os maiores. Aqui, eu acho que dizem que depois de Belém, a segunda capital seria Manaus, aqui, se tivesse somar o número de paraenses que tem aqui. E são bem-vindos, maranhenses, cariocas, paulistas, né? Que com a Zona Franca trouxe gente de todos os cantos, os 4 cantos do Brasil. E o povo amazonense é um povo acolhedor. Internacional, e recebeu né? bem. Que né? os venezuelanos também, venezuelanos, né? Haitianos. Coreanos, né? Tem muitas fábricas aqui, japonesas, chinesas, coreanas, enfim, americanas. Então, eu vejo que Manaus, dentro de um contexto, eu vejo que fazer política na nossa cidade não é tarefa tão fácil, não. Então, eu vou voltar para a pergunta, que eu fui divagando e fui falando de uma maneira geral. Se eu fosse falar de um projeto que foi muito e tem sido muito bom para o povo manauara, seria um programa Leite do Meu Filho. Um programa que lá, quando Amazonino Mendes... O senhor se orgulha, né? Eu me orgulho muito disso, porque foi uma luta incessante para conseguir aprovar isso, porque eu levei ao prefeito Amazonino Mendes a ideia, a sugestão, a indicação desse programa, e tive, dentro da gestão Amazonino Mendes, secretários que foram totalmente contra e que bateram na mesa que isso não ia dar certo, Eu disse, como não vai dar certo um programa desse,
de uma grandeza. E eu não estou inventando a roda, isso já existe em São Paulo, tem um programa muito similar. Eu estou trazendo algo que possa ser adequado à nossa cidade, uma sugestão e tal. E o amazonino comprou a ideia, disse: garoto, faça Caboclo, faça a indicação. Falou bem, Caboclo, faça a indicação na Câmara Municipal de Manaus, aprove que eu vou fazer. E fez. E até hoje o programa Leite do Meu Filho já passou vários prefeitos pela cidade de Manaus e até hoje tem o programa Leite do Meu Filho. Com as suas inconsistências, né? Por conta do financeiro, né? Por conta do recurso, né? Há uma instabilidade normal de qualquer programa que precisa de recurso financeiro, mas é um programa que já atendeu e já beneficiou mais de 230 mil famílias. Então, eu até brinco assim, olha, se houvesse um reconhecimento do povo de Manaus com relação a um trabalho que eu fiz, eu acho que eu seria o vereador mais bem votado da cidade de Manaus, por conta de um programa tão bonito, tão vitorioso como é o programa Leite do Meu Filho. Que beneficia milhares de famílias até hoje, né? Até hoje. Continua aí. E isso é muito importante a gente colocar, né? Com certeza. Demais. Existe algo que prometeu e ainda não cumpriu? Não. Eu vejo sempre, eu procuro ter não prometer. Eu acho que o legislativo ele tem que estar atento ao que está acontecendo. Você não pode prometer, primeiro, que você não é o executivo. Eu não tenho a caneta na mão, Verdade. Não tenho a chave do cofre. O legislativo ele está junto com o cidadão, aquele que vota no seu vereador, ou se não votou em mim, mas ele acompanhar o trabalho, pelo menos daquele que ele votou, que aquele acreditou, daquele que ele depositou a sua confiança para representá-lo ali na Câmara de Manaus, acompanhar os trabalhos e também dar sugestões. Exemplo disso foi também uma lei que uma amiga professora levou para mim logo no meu início do trabalho, que trata do bullying. Eu tenho uma lei do bullying escolar, que trata do bullying. E olha, pasmem, que essa lei nem existia a nível federal, que tratava do bullying. Tanto é que teve, um ano depois de aprovação da lei do bullying, de minha autoria, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro, aquele evento lá na cidade, no município... Oh, meu Deus... Não vou me lembrar depois também. Aí que repercutiu, morreram mais de 12 crianças, de um ex-aluno que voltou à escola lá, Realengo, acho que é Realengo, não sei, acho que foi Realengo. Aí voltou lá na escola e acabou matando 12 ou 13 crianças, uma coisa assim. E aí que a Câmara Federal foi tratar do tema, quando nós, aqui no Parlamento Municipal, através da minha propositura, nós já tínhamos uma lei que tratava já do bullying escolar. Que maravilha. Como é a sua relação com os outros vereadores? É mais diálogo ou mais empate? Não, é legal. Às vezes as pessoas olham para quem acompanha o parlamento, acha que até tem, mas é muito pouco. A questão da inimizade, de criar um inimigo, né, de que aquele eu não converso, de que aquele está fora da minha órbita. E o parlamento vem do parlar, a política, a arte da política é essa, é de conversar, de acordar acordos, mas acordos republicanos. Às vezes a gente vamos fazer um acordo, aí as pessoas levam para o mal, né? Taxam como mal. Estão fazendo um acordo político. E faz parte do acordo político, o bom acordo. O acordo político em benefício da população, em benefício da cidade, faz parte, né, do coletivo. Né? Então, na política, pelo menos, eu tento construir, sabe? Dificilmente você vai... Dificilmente não. Eu quando faço uma crítica, eu faço uma crítica construtiva e dentro da minha ótica, dando
uma opção àquele que eu estou criticando para dar a solução ao problema. Não é criticar por criticar, porque isso tem muito. É importante. Tem político que chega e só vomita, né? E aí, e aí? E qual é a solução? Tu só vomitou. Então, assim, eu acho que a política, boa política, você que foi escolhido para representar a tua cidade, ora, eu tenho que dar sustentação para a cidade. Eu tenho que colaborar com a cidade. Então, tá ruim, eu faço a crítica, mas a crítica tem que ser construtiva. Olha, tá ruim por causa disso, mas pode melhorar fazendo aquilo outro. Então, eu acho que é isso que faz a política. E aí tem o debate, tem o enfrentamento de ideias, né, que é normal dentro da política. Mas isso fica no campo das ideias. Eu, pelo menos, com relação a mim, eu não tenho inimigo nenhum, nem vereador, nem deputado estadual, porque a gente vê, às vezes faz críticas também para o parlamento federal, estadual. Agora, eu não tenho no meu registro, estou no meu 4º mandato, e eu não tenho no meu registro de subir a uma tribuna para fazer críticas, né, para o CPF, para a família do prefeito ou do governador, atacar a honra, a dignidade. Não. Cada um tem o seu perfil. O meu perfil é de união, de respeito, né? É por isso que eu acho que a Constituição Federal, quando fala de os poderes serem independentes, mas tem que ser harmônicos entre si, eu acho que a harmonia ela traz muito mais benefícios, mas muito mais benefícios para a cidade, para o Estado, para o nosso país, do que a desarmonia, a confusão, a briga. Isso não ajuda em nada. Então, é por isso que eu acho que a Constituição é muito clara com relação a isso. Independência, mas a harmonia entre os poderes. Então, o poder legislativo, o judiciário, que faz parte dos poderes, e o executivo, eles têm que estar sintonizados. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o MDB e as alianças, né? O senhor faz parte de um dos maiores partidos do Brasil, histórico no Amazonas. O que o MDB representa para o senhor hoje? Olha, o MDB é um partido grande, como você falou, um partido que tem uma importância muito grande nesse país, historicamente falando, né? E eu me lembro de Gilberto Mestrinho, e eu tinha um tio, também de saudosa memória, Davi Ruas, que foi um dos braços direitos, digamos assim, amigos de Gilberto Mestrinho, que acompanhou toda a trajetória de Gilberto Mestrinho. E lá com o tio Davi, eu conversava com ele sobre política e já falava sobre MDB na época, né? Na época eu não tive condições de estar no MDB, mas tudo no tempo de Deus. Então, houve por bem agora, nas últimas eleições, o senador Eduardo Braga fez o convite para me fileirar ao partido, e é com muito orgulho que eu faço parte desse grandioso partido, historicamente falando, está aí em todos os movimentos da democracia do Brasil, está lá o DNA do MDB, e que bom que eu estou fazendo parte agora, e junto com o senador Eduardo Braga, que tem também feito um trabalho de excelência. É um senador que não podemos perder. Não é só o Amazonas que perde, é o Brasil que perde se nós perdermos o Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, do cenário do Senado da República. É um senador que discute em todas as plataformas, em todos os assuntos inerentes, não só do Estado do Amazonas. É o senador do Amazonas, mas é o senador do Brasil, onde ele está inserido em todas as discussões, não só em defesa da nossa gente, da nossa terra, mas do nosso Brasil. Então, eu estou muito confortável. Eu tenho um baita de um líder, né? Um senador para me orgulhar de tê-lo como meu líder. E de tirar o chapéu, né? Tira o chapéu, agora tira o chapéu, né? Eu sei que agora sabemos que o senhor é aliado dos senadores Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. Na prática, o que essa aliança traz em benefício para o município?
Olha, nós temos que ver. É lógico que o senador Eduardo Braga é nosso líder. Nós estamos ainda num ano... esse ano é o ano eleitoral. É um ano onde vai ter ainda muitas discussões, vai ter muita... Ainda vamos aguardar as convenções, né? As alianças estão sendo costuradas. Sim. E sempre as costuras são feitas no poder de cima, né? Mais no alto clero, e a gente aqui, lógico, vai sentar com o senador vai nos chamar, vai nos orientar para seguir o melhor caminho para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. O senador ele tem demonstrado que é um grande articulador, né? E tem ajudado muito a cidade de Manaus, porque eu sou do município da cidade, sou vereador da cidade de Manaus. E o senador tem ajudado muito a gestão do prefeito Davi Almeida, com emendas substanciais. Tanto é que é uma das também que eu poderia registrar aqui, eu digo que sempre o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. É difícil de quebrar, isso é bíblico. E aí você tem o governo federal, através do senador Eduardo Braga, que mandou emendas para o município de Manaus. E eu vou dizer depois para onde ele mandou, que eu acho de muita importância. Aí o prefeito Davi Almeida, que se articulou junto com o senador junto com o prefeito, e conseguiu facilitar, né, essas emendas de um benefício para Manaus. E o vereador Mitoso, lá na Câmara, fazendo uma emenda à LOMAN, que garantiu que a Guarda Municipal pudesse ser treinada e armada. Então, também foi de toda equipada, né? Toda equipada. Mas desde tinha o fardamento que ter... ao transporte, né? Isso aí. Mas teve que começar com a ação do seu vereador aqui, que está falando. Fez uma emenda à lei orgânica do município, que possibilitou o prefeito dizer, opa, o vereador Mitoso fez a emenda lá à LOMAN, eu vou fazer agora, então, cumprir a lei para treinar e armar a Guarda Municipal. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para treinar e armar a Guarda Municipal. Quem que eu vou... Não, vou conversar com o senador Eduardo Braga. Então, o senador Eduardo, de plano, viu que era um negócio bom para a cidade, aportou emenda, e hoje a Guarda Municipal está aí... totalmente preparada, armada, com recursos da emenda do senador Eduardo Braga, junto com o prefeito Davi Almeida e junto comigo lá na Câmara Municipal, fazendo a devida emenda à Lei Orgânica Municipal. Então, aí é ação, né, de 3 agentes públicos, de 3 políticos que, independente de partido, né, qual é a intenção maior? Atender a cidade de Manaus. Isso mesmo, é um foco só na população, né? Em geral. E agora a gente está todo aí equipado, bonito, né? Bonito, né? Com os fardamentos, com o transporte. Nossa, estão muito lindo, né? Eles parecem... Muito legal. Aí eu falei agora da harmonia. Isso tudo, não adiantava nada eu fazer a lei orgânica se eu não tivesse conversado com o prefeito Davi. Verdade. Eu fui lá, prefeito, o que o senhor acha de a gente poder armar a Guarda Municipal? Se não tem dinheiro, mas vamos atrás. Aí eu vou fazer a emenda lá. O que o senhor acha? Então, faça a emenda. Então, eu tive o aval. Eu poderia fazer sem o aval do prefeito. Lógico, eu tenho autonomia para fazer isso. Aprovar uma emenda à LOMAN depende dos meus pares, dos vereadores. Mas como a gente fala que tem que ter harmonia entre os poderes, antes de fazer o projeto, eu conversei com o prefeito Davi, até para ele já também conversar com o senador, para ir atrás do recurso. Então, que legal, né? É por isso que é legal, que tem que ter essa conversa, tem que ter essa harmonia entre os poderes. Só quem ganha é a cidade e seus habitantes. E além de outros, me desculpe, até de outros que o senador, eu acho que mandou mais de 27 milhões para recapeamento da cidade de Manaus. Infraestrutura. Então, se a gente fosse falar aqui, eu ia passar mais de 1 hora aqui falando do senador Eduardo Braga. É muita coisa, né? Mas as ruas estão ficando um tapetezinho, onde ele foi mandado essa infraestrutura, onde foi mandada essas emendas, né? Um caso, Núcleo 15,
da Cidade Nova. Tá bem bonito, saiu nas postagens dele. Parabéns ao senador Eduardo Braga, que tá batendo um bolaço, né? Tá jogando bem. Joga muito bem. Tá fazendo Segue gol. Fazendo bastante gol, continuando como sempre, né? Legal. É desde os 21 anos, né? Tá na veia. Esse aí é a raiz também. Raiz. Fazendo a diferença. Agora, sim, o eleitor, muitas vezes ele escuta assim, aliança política, já fica meio desconfiado, né? Então, o que o senhor responde para esses eleitores que acham que isso é só troca de favores? Não existe. O maior favorecido, se for favor para o povo, é o povo, né? Legal. Troca de favor, não é favor para quem? Se for em benefício da cidade, em benefício do Estado, em benefício do nosso país, que haja troca de favores. O que é a troca de favor? Acabamos de falar agora aqui. Eu cheguei e fiz uma emenda à Lomã. Eu fiz um favor para o município. Verdade. O prefeito, quando chega e diz assim, eu vou executar o que o vereador Mitoso fez lá na Câmara Municipal de Manaus, quando ele fez essa emenda à Lomã, eu vou executar. Ele poderia não executar, ele está lá. Porque eu possibilitei, porque era proibido o guarda municipal andar armado. Eu coloquei na lei que pode. Mas o prefeito pode dizer, tá bom, beleza, mas eu não vou armar. Vou armar. Deixa a guarda municipal assim mesmo. Esculhambada, como estava há 70 anos a guarda municipal, não tinha nem um cacetete. O cara teve um incêndio ali na Praça das Letras lá, os bandidos botaram o guarda municipal para correr. Então, aqui a gente vai falar um pouco como o vereador, mais direto. O que o senhor acha que é a população mais critica na política hoje? Olha, é comprometimento com a coisa pública, com a causa pública, com a coisa pública. Fazer o seu melhor, se dedicar, fazer com que você esteja presente, principalmente na área do executivo. Eu falo muito do executivo porque o executivo é o que tem as condições de fazer. Por isso que o nome é executivo, né? É executar. Então, assim, o cidadão comum, ele nem dá muita importância, tal, às vezes até equivocadamente, mas é verdade, para o legislador. Quando eu falo legislador, é o deputado estadual, o vereador, né? E acaba focando apenas e tão somente no prefeito, no governador. Mas se você tem um governador e um prefeito que acorda cedo, que está ali presente, atuante, buscando alternativas e tudo mais, esse é aquele que merece o nosso voto de confiança, de respeito, de apoio, porque por mais que ele não tenha os recursos, mas ele tem se esforçado para trazer os benefícios, fazer o acordo com o governo federal, com o governo estadual, buscando parcerias, seja no plano particular ou no plano público. Mas o importante é você ter esse sentimento de que aquele que te representa quer fazer o melhor. E aí é fácil identificar. Né? Eu creio que não é muito difícil o eleitor, o cidadão, identificar aquele político que quer o melhor para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Pensando no futuro, nos seus posicionamentos, o vereador Mitoso pensa em disputar outro cargo no futuro? Olha, se você perguntar de um político e ele responder que não, ele não está na política, ele está no lugar errado. Ele tem que ir para outro lugar. É lógico que se eu tiver a oportunidade de buscar, de me colocar à disposição do meu estado, do meu país, para uma outra função, eu colocaria. Agora, não depende só apenas também, então, somente de mim. Depende de todo um grupo político da qual você pertence, né? Falar com o meu senador Eduardo Braga, falar com os meus amigos, família. Tem todo um elenco aí que tem que ser conversado, tem que
analisar todos os prós e os contras, mas eu gostaria muito de servir ao meu estado, por exemplo, uma candidatura para deputado estadual. Gostaria muito. Eu creio que eu aprendi muito nesses 4 mandatos, que estou já no meu 4º mandato de vereador. Creio, penta, né? Já. Creio que esteja... lógico, nunca o cara está 100% preparado, mas eu creio que eu tenho algo de substância para entregar e mostrar para o povo amazonense, mas só a minha vontade também não é tudo. Então, vamos deixar a coisa aí fluir, mais para frente a gente definir. O que o eleitor pode esperar de você daqui para frente? Trabalho, compromisso, né? É o que eu posso sempre... a minha marca, da minha fala, será por ti Manaus. Essa é o meu mote, né? Será por ti Manaus. Eu tenho todas as minhas postagens, o meu símbolo será por ti Manaus. Eu tenho um programa de rádio, será por ti Manaus. Então, tudo por Manaus. É o meu amor, abaixo de Deus, da minha família, é a minha cidade, né? Porque você não vive, apesar de num plano assim geográfico, você está no Brasil, mas onde é o Brasil? É em algum lugar. Você vive em algum lugar do Brasil, né? E onde é esse lugar? É no estado? Também não é no estado, apesar de estar geograficamente falando de um estado, mas você é de uma cidade, você mora em alguma parte de alguma cidade do estado brasileiro, né? Então, Manaus é o meu amor, é o meu sentimento maior, e é por isso que eu sempre finalizo a minha fala: será por ti, Manaus. Isso aí. Que mensagem o senhor deixa para os eleitores, para as pessoas que estão desacreditados da política? Não, aí você... Eu vou fazer um exemplo muito prático, assim. Você vai viajar de avião. Lógico, você tem certeza que você até vê, antes de entrar no avião, você vê os comissários, toda aquela tripulação entrando, fardado, tudo bonitinho. Ali é que são homens preparados, mulheres preparadas para conduzir aquela aeronave. A tua vida, você diz, eu sou apolítico, não gosto de política. Você abandonou o querer viver. Tudo gira em torno da política. A vida respira política. A sua vida gira em torno da política. Não querer falar de política, não se interessar por política, não votar, é uma falta de cidadania, sabe? Me desculpem essas pessoas que falam isso e que não gostam da política. É uma falta de respeito até consigo e com o próximo. Até com seus filhos, se você tem filhos, porque eu estou velho já, não quero saber de política. E os teus netos? E os teus filhos? O que tu queres deixar para a tua geração? Que legado tu vai deixar? Né? Você dizendo que não gosta... O teu neto ouvindo de ti que não gosta de política. O teu filho ouvindo que você não gosta de política, que não vota em ninguém, que não vota... Bem, é o seguinte, eu só cheguei lá, meu querido amigo, irmão, você que nos dá o prazer de sua audiência aqui no Vem Com Nós podcast, se você não escolher ninguém nas próximas eleições, alguém vai escolher para representar você naquelas casas legislativas, no executivo. Alguém vai escolher por você. E depois você não pode reclamar. Então, o exercício da plena e total cidadania representa você escolher alguém nas próximas eleições. Escolheu mal, mas pelo menos você escolheu, dentre os mal, os melhor. Mas aí eu ainda faço uma segunda repreensão, uma segunda advertência, me desculpe, mas você tem que escolher bem. Não venda seu voto. Procure verificar
dentre aqueles que se apresentam nas próximas eleições, aquele que melhor se identifica com aquilo que você enxerga de melhor para o país, para o seu estado e para a sua cidade. Então, o recado que eu dou é de que você, cidadão, faça desse ano, dessa eleição, o melhor exercício de cidadania que você pode fazer para você e para a sua família. Então, esse seria o recado mais importante que eu queria dar para nossos ouvintes aí que acompanham aí o seu podcast. É isso aí, vereador Mitoso. Agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem para todos os seus fãs e amigos, familiares, eleitores que estão ansiosos para receber aquele oi do senhor para esta Câmara aqui com muito carinho e amor. Primeiro, eu vou pedir que vocês possam me acompanhar nas minhas redes sociais, acompanhar meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus, como vereador. Eu preciso da participação de vocês, me ajudando, acompanhando, criticando, sugerindo. E outra coisa, eu vou pedir oração. Oração que vocês possam orar pela minha vida, orar pelas autoridades da nossa cidade, porque orando pela cidade, orando pelas autoridades, a palavra de Deus diz: orai pela cidade, porque orando pela cidade, vós tereis paz. Então, é um mandamento bíblico, independente de religião. Não estou falando de religião, estou falando de mandamento bíblico, de Deus. A não ser o ateu, aí já é outra coisa. Mas quem acredita em Deus, ore pelas autoridades, ore pela cidade, pela nossa cidade, porque nós, orando pela cidade, nós teremos paz. Então, ore por mim, ore pela minha família, né, para que eu possa continuar fazendo um trabalho direcionado por Deus, né, sendo abençoado, sendo dirigido, né, e sempre como peço sabedoria de Deus na minha vida. Que Deus possa te abençoar e, como sempre, finaliza: será por ti, Manaus. É isso aí. Obrigado, vereador Mitoso, pela sua presença, pela sua conversa franca com todos os maninhos e maninhas do Amazonas e do Brasil e até lá fora também que estão nos assistindo, né? Que quem possa compartilhar, se você curtiu, comentou, não pôde assistir, manda para o amiguinho, manda para a amiguinha, entendeu? É importante todos estarmos de frente com o político, sabendo cada vez mais suas propostas, né? O que ele está fazendo pela comunidade, pela sociedade. Então é aqui, no De Frente com o Político, porque aqui a tua voz é a nossa voz. Então vem com nós fazer a diferença no portal Furacão de Notícia. Então manda aí teu direct, manda teu comentário, escolhe quem tu quer na próxima semana com a gente. Vamos fazer a diferença. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.